Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Milena Pinheiro, que é um dos destaques da infectologia pernambucana. Doutor Milena, o que é infectologia? Infectologia é a especialidade da medicina que trata das doenças infecciosas. HIV, hepatite, tuberculose, sífilis, infecções associadas à assistência. Só bronca, só bronca. Só bronca, só bronca. E agora com Covid, né? Então, vivemos 2 anos incríveis, né? Só bastante bronca. E virou uma especialidade da moda, porque antes só falava em cirurgião plástico e tal, agora infectologia. Doutor Demétrio virou a maior vedete de Pernambuco. Doutor Demetrios, a gente diz que ele é um infectologista global, né? Mas assim, na verdade, de fato, a infectologia antes era uma especialidade desconhecida, mas com o advento da pandemia, a especialidade foi muito requisitada. Então, a gente passou a ajudar nessa informação, né, ao público sobre vários aspectos, né, relacionados à pandemia e a partir daí houveram dúvidas de outras especialidades, de outros diagnósticos e a partir daí a gente, enfim, caiu na mídia, realmente, é uma especialidade da moda. E a senhora e o doutor Demétrio cuidaram do primeiro casal que teve Covid aqui, estava num navio, não foi? Exato. Na verdade, o Hospital Português se preparou, né, através de epidemiologia, emergência, né, a unidade de internamento, para que a gente pudesse, assim que houvesse um caso suspeito, fazer um bloqueio, né, desses pacientes, fazer um diagnóstico que na época somente via Secretaria de Saúde e fazer de fato a condução adequada do caso. Então, como nós estávamos preparados, né, esse casal foi atendido, foi identificado essa suspeita e aí a partir daí a gente isolou, testou e veio positivo. A Covid acabou, doutora? Não acabou. Covid ele recrudesceu, a gente está numa fase em que os casos estão sob controle, né? A gente não está com nenhum pico, nenhuma onda, né? Mas ainda existe sim, a gente ainda tem casos, poucos casos no hospital, muitos casos ambulatoriais, mas a gente não pode descuidar da vacina. O Covid recrudesceu por conta da vacina. Então, a gente continua vacinando. A senhora aconselha essa vacina? O que é essa vacina bivalente? A vacina bivalente nada mais é do que a vacina que ela protege contra o vírus selvagem, que é aquele vírus original, e a Ômicron, que é a cepa que está mundialmente disseminada desde novembro de 2021. Então, por conta disso, né, como a Ômicron se estabilizou como a cepa predominante mundial, se conseguiu fazer essa vacina para que hoje nós pudéssemos nos beneficiar. Então, de fato, a vacina bivalente hoje é um grande ganho, né, para que a gente possa avançar, né, na parte de relacionamento, de social, né, ter carnaval, ter São João. Então, a gente precisa continuar se vacinando. Agora, depois do carnaval, houve um aumentozinho nos casos de Covid, não foi? Um discreto aumento, principalmente nos casos ambulatoriais, né, pouquíssimos casos internados, mas o que a gente tem percebido é que as pessoas têm testado pouco, né, têm levado o Covid como uma gripe, né, e às vezes até nem testa. Quem testa geralmente é quem tem alguém em casa que é mais frágil, como por exemplo um idoso ou algum imunossuprimido. Mas é importantíssimo que em caso de uma gripe, um resfriado, né, as pessoas continuem fazendo seu autoteste ou teste convencional, que é o PCR, e se isolando. A senhora perdeu alguns pacientes pela Covid. A morte pela Covid foi dolorosa, doutor? Sim, foi muito dolorosa, né? Assim, nós recebíamos os pacientes e logo no começo, né, antes dos primeiros tratamentos, a evolução era muito catastrófica. Então, hoje o paciente chegava com catéter de O2, amanhã ele estava precisando de mais oxigênio e no outro dia já estava na UTI e depois entubado. Então, realmente era uma evolução e o paciente consciente, né? Então, ele tinha medo, foi muito difícil o começo. E por que é que quando a pessoa morria com Covid,
a família não podia ver nenhum corpo, tinha que ser enrolado, caixão fechado, por quê? Na verdade, isso é uma recomendação da Vigilância Sanitária, da Anvisa, né, porque se sabe que o vírus ele ainda persiste vivo no ambiente por algumas horas, em algumas superfícies até por dias. Então, na verdade, com um paciente com vírus em atividade, ou seja, ainda no período de isolamento, né, ele poderia ainda contaminar alguém. Agora, caso o paciente já tivesse saído do período de isolamento, o velório, né, essa despedida poderia ser de forma convencional. Quanto tempo, doutora Milena, dura o efeito da vacina? Tá. O efeito da vacina, ele é muito individual, então depende muito das características de cada pessoa. Se a pessoa é imunossuprimida, se faz algum tratamento oncológico, se tem alguma comorbidade, né? Então, tudo isso afeta a forma como a vacina, né, vai se desenvolver após a dosagem. Então, nos níveis de anticorpo que cada um vai ter. Mas, de modo geral, de 4 a 6 meses é a duração de cada dose de vacina. Por isso que é importante a gente continuar fazendo nossos reforços, até que a gente tenha realmente uma identificação completa de todo o ciclo do vírus e de toda a patologia, né, que requer a formação dos anticorpos. A senhora acredita que a gente vai ter que tomar vacina todo ano, como toma a vacina da gripe? Provavelmente sim. Uma doença que está na moda agora é o herpes zoster. O que é o herpes zoster? Bom, o herpes zoster é uma reativação do vírus da varicela. Então, só tem herpes zoster quem já teve varicela em algum momento da sua vida. O que é varicela? Varicela é catapora. Ah, catapora, catapora. Quem não teve catapora, né? Quem não teve catapora deve se vacinar, as crianças, né? Mas se não teve catapora, se não se vacinou, ele provavelmente não vai ter herpes zoster na sua senilidade, que é depois dos 60 anos, 55, 60 anos, que é a faixa de risco para se ter o herpes zoster. Mas o herpes zoster é isso, é a reativação de um vírus que está lá adormecido e que quando há algum problema de imunidade, um grande estresse, exposição ao sol intensa, ele pode reativar e formar o herpes zoster. Chama de cobreiro, né? Isso, cobreiro, porque antigamente, né, a forma mais predominante do herpes zoster é na região das costelas, e aí faz aquela lista característica, né, nas costelas, e as pessoas antigamente chamavam de cobreiro. E por que é que dói tanto? Porque ele é uma doença que afeta os nervos. Então, é como se o nervo ficasse inflamado. E o nervo inflamado vai coçar, vai doer, você vai ter sensações de choque. Então, assim, é um nervo que ele está doente. O que é o nervo? Que a gente ouve muito pele, sangue. O que é o nervo? O nervo nada mais é do que o final, o prolongamento, né, de todo o sistema nervoso, do encéfalo, né, da medula espinhal. Então, para a periferia, para os nossos braços, nossas pernas, né, toda a região de pele, subcutâneo, músculo, isso aí são os braços do nosso sistema nervoso, são os nervos, é o que vai dar o comando final para todas as nossas atividades. Existe aí a vacina aí para herpes zoster, né? Sim. É importante essa vacina? Importantíssimo para quem tem acima de 60 anos ou quem tem alguma doença em que há uma diminuição do sistema imune para tomar a vacina de herpes zoster. Infelizmente, ainda é uma vacina que não é coberta pelo Sistema Único de Saúde. Então, você só vai encontrar essa vacina nas clínicas de vacina. Mas eu recomendo que quem pode ter acesso a essa vacina, que tenha principalmente mais de 60 anos, que faça, porque herpes zoster é uma doença que a gente consegue prevenir na grande maioria dos casos com a vacina. E tem cura ela? Na verdade, você pode ter esse episódio e geralmente, igual a catapora, você não tem de novo. Então, é muito difícil uma pessoa que teve um episódio de herpes zoster vir a ter de novo, mas também não é impossível. Mas a gente não pode dizer que tem cura, porque o vírus fica lá de novo adormecido. Então, ele pode, em algum momento mais à frente, após um novo episódio de queda de imunidade,
algum tratamento para oncologia, ele reativar. A senhora, como médica, defende a tese, cada paciente é um paciente, que Sim. cada caso é um caso? Sim, sim. Principalmente para a infectologia, né, cada paciente ele deve ser avaliado e o seu tratamento ele é totalmente perfilizado, não só para HIV, né, também para a questão do herpes zoster, você tem que ver como é que está a evolução das lesões, a dose da medicação que você vai fazer, se necessário, né, para o COVID, isso também era algo muito claro para todos nós, a forma de que cada paciente evoluía. Então, realmente, para as doenças infecciosas, a relação, né, desse patógeno, quer seja um vírus, bactéria, né, com o hospedeiro, ela é individual, depende muito da capacidade do sistema imunológico de se defender. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Milena Pinheiro. Doutora Milena Pinheiro, ainda tem muitos casos de HIV? Sim, infelizmente, HIV ainda é considerada uma epidemia, né? A gente tem muitos casos de pacientes soropositivos, né? HIV, como antigamente, né? Com aquele paciente caquético, doente, né? Precisando de oxigênio. Esse tipo de paciente é muito mais difícil, porque o diagnóstico hoje está cada vez mais precoce. Então, a gente, na maioria dos casos, consegue identificar essa infecção por HIV num paciente praticamente assintomático ou com poucos sintomas, né? Então, assim, existem também alguns tratamentos que são pré-exposição, que a gente chama de PrEP, que são prevenção para o HIV. Então, é a pessoa que se expõe sem preservativo, sem os cuidados adequados, né, com risco de se contaminar, ela pode tomar esse tipo de medicação para evitar o contágio. Então, isso também é uma estratégia que diminui muito a infecção pelo HIV. Então, sim, ainda tem muitos casos de HIV, mas hoje a gente entende que é um outro momento. A gente tem muito paciente com diagnóstico muito precoce, com poucos sinais e sintomas, que tem medicação adequada para o seu tipo de patógeno, de patologia, de sintomatologia, e a maioria dessas pessoas convive muito bem, desde que faça o tratamento adequado. É um coquetel de remédio que tem que tomar, não sei quantos, né, doutora? Hoje em dia, as medicações elas têm sido unidas num único comprimido. Então, aquele tratamento antigo, 10 comprimidos, 12 comprimidos, isso era há cerca de 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, tem tratamentos com um comprimido só. 1, 2 comprimidos, só toma muito comprimido quem realmente está na segunda, terceira linha de tratamento ou quem abandonou, quem tem um vírus resistente, aí esse perfil de paciente vai tomar o coquetel. Os outros pacientes que têm o seu vírus controlado, geralmente convivem muito bem, tomando 1 ou 2 comprimidos ao dia. E muita gente pegou HIV na transfusão de sangue. Olha, isso foi no começo do HIV, quando os bancos de sangue não eram preparados para fazer essa identificação. Eu confesso que desde a minha residência, eu não conheço nenhum paciente que se contaminou com hemotransfusão. E na residência, por que infectologia, doutora? Por quê? A minha escolha de infectologia foi principalmente porque é uma atividade, é uma área da medicina que ela tem muitas mudanças. Então, todo dia aparece doença nova, patógeno novo, vírus novo, bactéria resistente, e porque a gente faz interface com todas as especialidades. Então, todas as especialidades da medicina, eles podem vir a precisar de um infectologista. Então, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, neurologia, clínico geral, intensivista, nefrologista, todas essas especialidades interagem com a infectologia. Então, eu achei essa área da medicina extremamente interessante. Então, foi por isso que eu escolhi essa especialidade. Mas é uma área de risco, né? Porque convive com pessoas com esses vírus todos, né? É uma área de risco, mas a gente entende que quando a gente usa as proteções adequadas, esse risco cai muito. Então, na verdade, eu digo até a você que a gente se expõe muito pouco,
Porque na maioria das vezes a gente já sabe o que o paciente tem. Então, a gente já usa os equipamentos de proteção individuais adequados. Então, a gente se expõe até menos do que, por exemplo, um clínico geral, que ainda não sabe o diagnóstico do paciente. Então, acho que a gente tem ferramentas que nos protegem. Hepatite, dá muito? Hepatite é um problema ainda, né? É um problema universal, né? Assim, existem vários tipos de hepatite, então também a gente entra num tratamento perfilizado, porém, felizmente, há cerca de 5, 6 anos, o tratamento da hepatite mudou radicalmente. Então, com os novos medicamentos, a gente conseguiu uma cura cada vez maior de pacientes com hepatite C, principalmente, para quase 100% dos casos, desde que feito o tratamento de forma adequada, com poucos efeitos colaterais, num tempo bem menor de tratamento. Então, houveram grandes mudanças no campo da hepatite, de tratamento da hepatite para melhor, e isso fez com que os pacientes se beneficiassem muito. Mas ainda existem vários tipos, alguns tipos ainda não têm um tratamento adequado, então é um problema sim. Além de trabalhar muito, a senhora tem que estudar muito, né? Verdade, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque hoje em dia as mídias, né, as reportagens, as entrevistas, cada vez mais trazem assuntos novos, né, assuntos que vêm à tona, às vezes em outro lugar do mundo, do outro lado do mundo, e a gente tem que estar atualizado, porque o paciente certamente vai nos perguntar. Né? A gente sabe que o paciente ele vai procurar informação antes mesmo de chegar no infectologista. Então, a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, vendo as mídias sociais, vendo os reportes, né, que são as chamadas dos organismos internacionais de saúde, OMS, Anvisa, sobre novas doenças. Né? Por exemplo, há pouco tempo, acho que mês passado, houveram alguns casos de ebola no interior da África. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando e preparado para, caso seja necessário, atender alguma doença que seja nova. A senhora falou em Anvisa. Esse remédio para a Covid funciona? Sim. A gente hoje tem um tratamento cada vez mais adequado para pacientes com Covid. O Covid ele tem duas fases, né? Ele tem a fase inicial, que são até os primeiros 5 dias, que é a fase de viremia, ou seja, quando o vírus está se multiplicando. Então, para essa fase de tratamento, existem os antivirais, existem alguns medicamentos que são bem eficazes para diminuir essa replicação do vírus e causar um efeito benéfico para o paciente, ou seja, para que ele evolua de uma forma mais leve. E na segunda fase do Covid, que é a partir do 5º dia, existem as medicações que são anti-inflamatórias, porque aí o vírus começa a fazer uma reação inflamatória no organismo. Então, para essa fase também existem alguns outros tipos de medicamento. A gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso, não tem medicamento para todo mundo e nem é necessário para os casos leves. Então, esses medicamentos eles só são feitos para quem tem risco de adoecer por formas graves ou para quem está internado. Olha, a vacina aí agora só está para pessoas com mais de 60 anos. Mas, na opinião da senhora, ela deve ser para todo mundo? Na verdade, provavelmente a gente vai migrar para a vacina bivalente para todos. É porque no momento... Criança, inclusive? Ela foi liberada para pessoas acima de 12 anos. Mas, no momento, como não tem vacina para todo mundo ainda, e é necessário que todo mundo atualize seu cartão vacinal, então o que a gente recomenda é que, se está na sua hora de vacinar e você não é grupo de receber a vacina bivalente, você tome a vacina monovalente, porque ela é uma vacina eficaz. E, com o tempo, com a aquisição de mais doses, o governo vai diminuindo essas faixas etárias, vai incluindo outros perfis de paciente para que todo mundo tenha acesso. Mas a recomendação é, se não é sua faixa etária ou se não é ainda o seu grupo de vacina, você toma a vacina monovalente e quando chegar a sua vez você toma a bivalente, que provavelmente vai ser a vacina que vai ser oferecida para todos com o passar do tempo. Quer dizer, a senhora defende hoje
as que existem aí, a vacina para criança, né? Sim, vacina para criança. A criança, na verdade, a maioria das vezes, ele vai ter uma forma leve. A senhora pegou criança com Covid? Muitas crianças. Crianças que até evoluíram de forma grave, principalmente se são crianças que têm algum tipo de patologia, crianças com oncologia, evoluíram de uma forma mais complicada com Covid. Mas, de modo geral, a criança ela deve ser vacinada principalmente porque ela é um vetor. Ela pode contaminar um adulto frágil, né? Ela pode contaminar um idoso. Então, a criança ela entra nessa cadeia de transmissão do vírus. Né? Ela, na maioria das vezes, ela vai ter uma forma leve. Muito embora, ainda assim, pode ter criança com evolução grave. Ainda é comum a doença sexualmente transmissível? Sim, é muito comum. A gente tem várias doenças sexualmente transmissíveis. Né? Cada vez mais a gente tem percebido que, principalmente por conta do PrEP, que é aquela profilaxia pré-exposição para HIV, né? Que é um tratamento que alguns pacientes que se expõem com frequência sem proteção usam. Então, a gente tem visto que cada vez mais com o uso de PrEP, as pessoas têm reduzido o uso de preservativo e isso tem feito que as ISTs, né, que as infecções sexualmente transmissíveis, elas aumentem na população. Então, é importante, sim, a gente continuar com o uso de preservativo, né, assim, tendo realmente certeza, diminuindo o número de parceiros, né, diminuindo essa exposição de risco, para que a gente tenha cada vez menos infecções sexualmente transmissíveis. Recife é campeã de sífilis, né, é um dos estados que mais tem sífilis aqui no Brasil. Então, a gente tem que estar sempre alerta. O que é a sífilis? Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que pode acometer mulheres, homens, gestantes, crianças que nascem de gestantes contaminadas. E é uma doença que ela tem várias fases, se você não tratar adequadamente, não diagnosticar e não tratar. Inclusive, pode ter evolução para doença neurológica, doença cardíaca. Então, sífilis é um IST que precisa ser diagnosticada precocemente para ser tratada para evitar doenças graves ou até mesmo sequelas. Porque antigamente, não sei se era hoje, mas sífilis tinha um negócio de cruz, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, ainda tem isso? Não, ainda não tem as cruzes, mas tem a titulação, né, dos... Que ela vai evoluindo, tem vários tipos de sífilis. Isso, vai evoluindo. Tem sífilis primária, secundária, terciária. A terciária, ela pode acometer a pessoa depois de 15 anos, 20 anos de doença, desde que não diagnosticada e não tratada. Então, sífilis é uma doença muito antiga, né? E ela também teve melhorias no seu diagnóstico, então não tem mais essa questão de cruzes, mas o tratamento ainda é um tratamento que a gente faz há mais de 20, 30 anos, né? Então, é um tratamento adequado, só é necessário realmente o diagnóstico. Então, tem que estar sempre suspeitando, principalmente para aquelas pessoas que se expõem sem preservativo com múltiplos parceiros. A prevenção é importante na infectologia. Muito importante. Prevenção significa vacina para vários tipos de patógeno. Então, a gente tem vacina para hepatite, vacina para herpes, a gente tem vacina para Covid, a gente tem muitas das nossas patologias que a gente trata tem vacina. Infelizmente, não tem para tudo, não tem para sífilis, não tem para tuberculose, né? Não tem para todos os tipos de hepatite. Por exemplo, hepatite B tem vacina, mas hepatite C não tem vacina, né? E a orientação, que é também muito importante no campo da infectologia, você fazer a orientação do seu paciente, minimizar o risco de exposição com múltiplos parceiros e principalmente preservativo. Nós queremos agradecer a doutora Milena Pinheiro por essa aula que ela nos deu aqui, com essas informações sobre esse tema tão importante e de tanta atualidade. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.